Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos ampliar nossos conhecimentos, vamos compartilhar conhecimentos. Eu sou a professora Maria José, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 4 da EJA, já nossa disciplina é a disciplina de História. Vamos juntos para mais uma aula. Hoje em História, pessoal, nós vamos falar sobre deslocamento populacional da população do Brasil e vamos falar também um pouquinho sobre a situação atual dos povos indígenas. Vamos falar sobre esses dois temas que estão um interligado ao outro e é de suma importância que nós possamos compreender. Então vamos iniciar nossa aula falando sobre o deslocamento populacional, ou seja, quando as pessoas saem de um determinado lugar para ir morar em outro. E aí eu já compartilho aqui com vocês o conceito de migração, né? As migrações são as mudanças que as populações de uma região fazem para outra, ou de um país para outro, seja do campo para a cidade ou da cidade para o campo. E aí as migrações elas podem ser internas, que é quando ocorrem dentro do mesmo país ou da mesma região, e elas podem ser internacionais, que é quando as pessoas migram, né, de um país para outro, e migram de um país para o outro. Então, esse deslocamento populacional, pessoal, das pessoas é muito importante. Por quê? Geralmente uma pessoa migra de um lugar para outro porque ela está em busca de novas oportunidades, ela está em busca de novos conhecimentos, de coisas melhores para a sua vida. Então ela vai trabalhar, ela vai estudar, ou ela vai morar com a família. Existem inúmeros fatores que levam a pessoa a migrar de um lugar para outro. E essas migrações são chamadas de deslocamento populacional. E aí, quando vamos falar sobre deslocamento populacional, pessoal, vamos falar também sobre a história dos povos indígenas, né? Sabemos que os povos indígenas são os primeiros habitantes que habitaram os territórios brasileiros. Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, os povos indígenas já existiam, eles já tinham um hábito de viver naquele determinado lugar, eles já tinham sua comunidade, eles já tinham suas crenças, eles já tinham seus valores, eles já tinham sua alimentação. E aí, com a chegada dos portugueses, tudo isso foi sendo modificado. Com o decorrer do tempo, muitos combates, muitas guerras, conflitos, né? A partilha de conhecimentos novos, a abertura para novas crenças vindo de outros países para o Brasil, foi modificando o modo de vida desses povos indígenas. Hoje em dia nós temos duas situações atuais. Uma situação são aqueles indígenas que ainda moram em aldeias, que permanecem com suas crenças e com seus valores, morando em aldeias, morando em comunidades ribeirinhas. E nós temos também, do outro lado, indígenas que se abriram para uma outra possibilidade, que já moram nos centros urbanos, trabalham em empresas, estudaram, conhecem outros dialetos, outras linguagens, estão aí dentro do mercado de trabalho, então buscaram outra forma de viver. Então, hoje em dia, nós temos essa atualidade. Mas aí, pessoal, nós temos uma coisa muito séria para analisar. Sabe por quê? Vou passar uma pesquisa aqui para vocês. Atualmente, de acordo com o FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, ele diz que a população de indígenas no Brasil é aproximadamente de 818 mil indivíduos, representando mais ou menos 0,4% da população brasileira. Contudo, pessoal, essas estimativas, né, elas dizem que os indígenas estão em terras indígenas, mas também estão nos centros, na cidade, né, que existe cerca de 315 mil indígenas, inclusive os que estão em áreas urbanas, ainda permanecem. Então é muito importante a gente poder entender a cultura, o modo de vida deles, né? Atualmente nós temos essas duas realidades, indígenas que se dividiram, alguns que permaneceram com seus hábitos em aldeias, em comunidades ribeirinhas próximas de rio, e outros que já se deslocaram para a cidade para poder ter outras oportunidades. E aí vamos falar sobre a cidadania do indígena, né? Que é muito importante a gente compreender os indígenas como donos das nossas terras, que merecem todo o nosso respeito, né? Todo o nosso respeito por sua luta, por sua independência e por toda cuidado que ele tem também com o meio ambiente, porque não é só querer a terra, mas os indígenas também são um dos povos que mais protegem o meio ambiente. E aí, falando sobre cultura indígena, nós temos a imagem belíssima e nós falamos sobre a cultura e a cidadania do índio brasileiro. A plena cidadania do índio depende da sua integração à sociedade.
nacional e do conhecimento, ou seja, é direito dele ter integridade com a sociedade, interagir, frequentar a escola, partilhar conhecimentos. Mesmo que precário, os valores morais e os costumes por ela adotada. Hoje em dia, infelizmente, ainda existe muito preconceito, muita falta de respeito. Nós temos atualmente um cenário onde os povos indígenas estão sendo ameaçados, estão sendo roubados, estão sendo retirados do seu território, seu habitat natural. Eles não têm oportunidades de emprego. Infelizmente, ainda vivemos numa sociedade que algumas pessoas, algumas empresas ainda têm essa visão. Por isso a importância da gente poder compreender a nossa história, os nossos valores, os nossos antecedentes, os nossos ancestrais, para a gente poder compreender de onde vem a nossa cultura, de onde vem a nossa história, né? Sobre o que ela está passando até os dias de hoje, para a gente poder compreender. Então, atualmente, também segundo a FUNAI, nós temos uma falta de oportunidade enorme para os povos indígenas, seja para eles poderem cultivar as suas terras, o seu habitat natural, seja na questão da abertura do mercado de trabalho para estudo. Então é muito importante que nós possamos refletir sobre isso. É direito de todos estudar, trabalhar, ter alimentação, ter sua moradia. Então, por que com os povos indígenas seria diferente? Né? Então, atualmente, o cenário atual do dia a dia deles é isso. São povos indígenas que estão divididos em duas realidades, mas que merecem respeito. Respeito por toda a sua luta, que é desde sempre, pelo seu território, pela sua comunidade, pela sua cultura, pelos seus valores. É importante que nós possamos conhecer e é importante que nós possamos respeitar. E a nossa interação é de ganho de conhecimento. Quando a gente conhece uma outra cultura, nós estamos ganhando, tendo a oportunidade de conhecer algo novo. E também tendo a oportunidade de passar algo nosso para aquelas pessoas. Então é muito importante essa interação de povos, né? O nosso país é um país formado pela miscigenação de povos, inclusive dos povos indígenas. Então nós precisamos ter respeito por essa miscigenação. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!